Bom dia. Vocês estão bem? Quando a gente sobe aqui, que tem essa... Para facilitar a vida de cada um deles, vocês podem colocar o timer 15 minutos? Obrigado. Obrigada. Quando a gente sobe aqui, que tem esse visual, e isso dá uma alegria, porque dá esse senso de corpo, e é tão bonito ver a igreja de Deus, o corpo de Cristo reunido, e é bom nós estarmos aqui. Estar aqui num encontro como esse de casais nos diferencia, não é verdade? Porque no sábado pela manhã, nós estamos aqui, desejosos de receber de Deus uma direção. Porque nós cremos que Deus tem um plano para nós e Ele quer abençoar a nossa casa, a nossa família. Isso é maravilhoso. A palavra fala que nós não somos como os que retrocedem, não é verdade? Hebreus 10, versículo 39 fala isso, que nós não somos como os que retrocedem e são destruídos, mas nós somos aqueles que creem e são salvos. Que maravilha! Nós já somos um povo diferenciado. E eu começo isso lembrando de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós temos a esperança que é Cristo. E quero lembrar, nós somos cristãos. Os filhos de Deus. Cristãos genuínos. E, portanto, a nossa vida é pautada no Evangelho de Cristo. Nas verdades do reino. E isso é maravilhoso porque isso nos enche de esperança. E nos dá direção. Então, eu comecei lembrando sobre o nosso papel como filhos amados de Deus. Lembrando disso, nós também nos lembramos que a nossa vida está baseada em Deus. E no amor que nos atraiu. Primeira coisa, o amor de Cristo que nos atraiu na cruz do Calvário. Morremos para nós mesmos, mas ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E isso já nos dá esperança nas demais coisas da nossa vida, em todas as coisas da nossa vida. Especialmente do nosso casamento, da nossa família, a nossa casa, o trato com o nosso marido, com os nossos filhos. Isso é maravilhoso. É bom sempre lembrar que nós devemos nutrir o nosso amor, a nossa paixão por Cristo. Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai. Todos os dias nutrindo, não só por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Deus é. Então, quando a gente começa por essa essência maravilhosa, quem é Deus maravilhoso, poderoso, não há outro Deus como o nosso Deus. Justo, verdadeiro e fiel. Poderoso, santo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de beleza, Ele é a própria paz, Ele é a própria formosura. E isso faz com que nós nos apaixonemos cada vez mais por esse Deus maravilhoso. Por tudo aquilo que Ele é para nós e também por aquilo que Ele faz por nós. A começar do sacrifício da cruz. Mas por todas as demais coisas que Jesus, o que o nosso Deus faz por nós. Nos dando paz, nos dando salvação, cuidando de nós. O nosso Deus cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos dá direção. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Partindo daí, nós pautamos toda a nossa vida, a nossa mente, o nosso interior, os nossos projetos, os nossos planos. E esse é o melhor modelo e da onde nós partimos quando olhamos para o nosso casamento também. Nós também, assim como bons filhos de Deus, assim como nós nutrimos o nosso amor pelo nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, assim também, no nosso casamento, a gente nutre amor e admiração. Isso precisa ser feito diariamente. A admiração
por quem o nosso marido é, a nossa esposa é. E fazemos isso todos os dias. Nós temos lutas, dificuldades. Tem dia que a gente não está muito bem. É verdade, sim. Nós passamos por vários desafios. Mas, como filhos de Deus, nós nos lembramos que Cristo é a nossa esperança. E isso já enche o nosso coração de alegria e de expectativa. De que Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa casa. Ele está cuidando do marido, da esposa, dos filhos. Ele está enviando para nós o suprimento. E isso nos dá uma direção. Ele nos acumula de benefícios, de bênçãos. Ele nos aponta o caminho. E Ele não nos deixa só. Jesus disse que estaria conosco até o fim. Isso não enche o seu coração de alegria? De esperança, de expectativa? Ele não nos deixa só. Ele está vivo. E olhando com essa base, olhando para o nosso casamento, nós devemos pensar isso também. Eu não estou só. Nós precisamos lembrar dessa questão, não julgar, não nos fazer sós. Porque há alguns momentos no casamento, às vezes quando não está muito bem, tem uma questãozinha ou outra, e dá aquele sentimento de solidão. Mas nós não devemos nos julgar sós. Nós somos nós somos dois. Marido e esposa, um tem o outro e juntos nós somos um. E quantas vezes a gente vai se afastando, até o ponto de sentir solidão dentro de um relacionamento. Mas eu hoje gostaria de lembrar que você não está só. Você tem seu esposo, você tem seu marido, você não está só. E você, marido, você não está sozinho, não, segurando todas as coisas. Você tem uma ajudadora fiel, você tem a sua esposa, a sua melhor amiga, o amor da sua vida. Então é importante nós lembrarmos disso, nós não estamos sós. Aqui, o texto, você tem aí, né? Fala a respeito de nós encontrarmos virtudes um no outro. Admiração. E aí tem uma sugestão para todas as terças a gente lembrar, né? É uma forma de nós treinarmos durante a semana aquilo que nós temos aprendido aqui. Então, na terça-feira, lá, quando a gente fala de admiração, encontrar e apreciar virtude, qualidade moral do que é considerado correto e desejável. Quais são as virtudes do seu marido? Quais são as virtudes da sua esposa? O que ela tem de qualidades? O que mais fica em evidência quando vocês estão juntos? No relacionamento que você tem um com o outro? E nós precisamos nutrir essa admiração no dia a dia. A despeito de todas as situações que nós enfrentamos, olhar um para o outro e se lembrar das maiores virtudes que ele ou ela tem. E isso alimenta o nosso relacionamento. Isso alimenta o respeito, a honra, a gratidão que nós temos um pelo outro e fortalece o relacionamento que nós temos entre nós. Fortalece e fundamenta ainda mais a nossa casa. Como isso é importante? A maneira como nós falamos um com o outro, né? Aqui eu gostaria de deixar um texto base para nós, que está em Colossenses 4, no versículo 6, onde a palavra de Deus nos dá uma instrução de como deve ser o nosso proceder, o nosso tratamento um com o outro. E a palavra então diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E às vezes esse é um fator de negligência na nossa vida. A gente está tão junto que tem tanta liberdade que às vezes fala como nunca falaríamos com alguém lá fora. Não é verdade? Mas é um ponto importante para nós observarmos aquilo que a palavra nos instrui.
A maneira de tratarmos uns aos outros reflete aquilo que está dentro de nós. A palavra deve ser agradável, o nosso tratamento. Eu sei que às vezes há momentos que a gente vai falhar, mas a beleza do relacionamento não está em sempre acertar e fazer tudo perfeito, mas está em, mesmo nas falhas, reconhecer e acertar, pedir perdão. A nossa maneira de tratar um ao outro deve ser agradável. Isso é maravilhoso, porque aí eu me lembro que eu não estou só, que eu não vou levar tudo sozinha. Eu não vou levar tudo sozinho, eu tenho o meu marido, eu tenho a minha esposa. E a maneira como nós tratamos um ao outro com respeito, com dignidade, com amor, com admiração, vai fundamentar a minha casa, vai me dar liberdade para que eu cresça e vai nos tornar mais fortalecidos como casal, como família de Deus. E a palavra instrui isso, seja agradável o seu falar, temperado com sal. Que palavra maravilhosa, fácil de entender e de guardar no coração. E aqui, o texto está dizendo aqui, pontos de atenção. Manifestar reclamação constante, não saber comunicar com sabedoria os ajustes necessários. Quando nós lembramos dessa palavra, nós somos alertados. E é importante que tenha esse exercício de cada dia da semana lembrar de um ponto que a gente está aprendendo aqui, porque isso vai nos conscientizar de como está sendo o nosso falar. Porque muitas vezes a gente faz sem perceber. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos sendo lembrados. Cuidado com a maneira como você fala. Vamos prestar atenção como nós tratamos um ao outro. A pessoa mais importante da sua vida está aí do seu lado. É maravilhoso isso. Então, o fator-chave aqui é tratamento. E o reforço, elogie uma atitude, parabenize uma realização, comunique com sabedoria, respeito e amor. Não deixe a irritação chegar antes de você. E aqui eu quero fazer um exercício com você. De você se lembrar o que foi que chamou a atenção em você quando você conheceu o seu marido. Você lembra? Aqui nós temos recém-casados, nós estamos aqui casados há mais de 20 anos, 30 anos, 50. Mas você consegue lembrar o que foi que chamou a atenção em você quando você olhou o seu marido? E a sua esposa? Teve a primeira vista, né? Alguns teve amor à primeira vista. Olha como ela é linda. Né? O pastor fala que quando ele viu a Azul pela primeira vez, ele deu uma piscadinha para ela, porque ela era realmente uma morena, bonitona, que chamou a atenção. Ele disse que ela ficou apaixonada. Eu acredito que também ela deve ter correspondido, né, a piscadinha, mas ali aquela beleza que chamou a atenção e depois, com o passar do tempo, com a proximidade, algumas características muito especiais que conquistou seu coração. Não é verdade? Isso aconteceu também comigo, porque o Nando e eu, nós éramos amigos desde os 15 anos, 16 anos. Estudamos juntos e depois de algum tempo nós nos distanciamos, porque saímos da escola e tudo mais. E passado alguns anos eu encontrei novamente perto da minha casa. E nós retomamos a amizade, começamos então a andar ainda mais próximos. Foi ele que me levou à igreja, foi ele que me apresentou esse Deus que eu amo e sirvo. Sou grata a ele por isso. E nós caminhávamos muito juntos, éramos muito amigos, até o momento que eu comecei a observar algumas coisas que me cativaram nele. Algumas atitudes. Eu aqui não vou contar porque o meu tempo já está esgotando, mas eu lembro exatamente... eu lembro exatamente o dia, no meio de tanto tempo já como amigos, mas exatamente o dia que o meu coração foi tocado. E eu... andando pelo Vale do Anhangabaú, indo para o trabalho,
me veio a imagem do Fernando. Do nada, assim, na mente, eu falei, oi? Que nada a ver, o Fernando vem na minha cabeça agora? E eu falei, nossa, mas por quê? Porque naquela semana ele tinha tido uma atitude que foi surpreendente para mim. A gente tinha uma possibilidade de uma viagem com amigos, ia passar o feriado todo junto na praia, e ele e outros amigos me convidaram para estar com eles. Eu falei, imagina, minha mãe não deixava eu viajar. E eu falei assim, imagina, minha mãe nunca vai deixar eu dormir fora, passar o final de semana todo fora, 4 dias de feriado prolongado, mas minha mãe não vou nem pedir que ela não vai deixar. E os meus amigos ali junto com o Fernando e tal, e aí o Nando falou assim, Su, e se eu ficar com você aqui, eu fico por aqui, e eu vou com você só no último dia. Porque se sua mãe não deixa você dormir fora de casa, eu vou com você no último dia, e aí você só passa ali o último dia com a gente, e pelo menos você curte um pouco. E aí os amigos falam assim, que isso, Nando? Você vai perder o final de semana inteiro, o feriado prolongado, só para esperar açúcar? Imagina, tal. Ele, não, mas eu fico sim, tal. Eu falei, imagina, Nando. Nós éramos amigos, muito amigos. E eu falei para ele assim, eu falei, não, Nando, imagina, você vai ficar o final de semana. E outra, minha mãe não vai deixar nem eu viajar, pegar ônibus para viajar para outro lugar, esquece, mas obrigada, tal, ok. E foi tão interessante, né, porque eu fiquei impactada com aquilo, mas ok, mas durante a semana, aquela atitude dele ficou aqui latejando no meu coração. E eu comecei, então, a sentir algo diferente pelo Nando, observá-lo de uma maneira diferente. Um homem de Deus, e um bom amigo, um bom filho. E essas coisas foram me cativando. E hoje, são quase 25 anos de casamento. E 30, né, no total de relacionamento. Porque nós namoramos, noivamos durante quase 5 anos na ocasião. Então já são 30 anos juntos. E aquelas características que eu vi no Fernando e que impactaram meu coração, ainda me impactam hoje. E quando eu olho para ele, dá até vontade de chorar, né? Mas o cuidado que ele tem comigo, o cuidado, a seriedade com as coisas de Deus, a maneira como ele me traz segurança, como ele cuida de mim, eu me sinto segura ao lado do Fernando. E é interessante que ele tem um olhar, uma fala comigo, temperada com sal. Porque quando ele se refere a mim, e na lida com o dia a dia, com as questões da rotina, das coisas diárias, das coisas pequenas e das coisas grandes, eu sinto nele que tudo vai ficar bem. Ele tem a qualidade de pegar algo gigantesco dentro do meu coração, da minha mente, dos meus pensamentos, algo impossível, intransponível, em algo tão possível, tão pequeno, tão realizável. E isso faz com que eu admire, o respeite, o ame e queira estar com ele todos os dias. Ele é um presente de Deus na minha vida. E eu o admiro por quem ele é. Eu admiro pela força, pela segurança que ele me traz, pela seriedade com as coisas de Deus, pelo amor que ele tem por Jesus, pelo amor que ele tem pelas pessoas, pela obra, pela missão. O que me conquistou como mulher, o que me conquistou para esse ministério, para essa caminhada, e o que me despertou para uma missão. Amar a Deus, amar as pessoas, e proclamar o seu reino, e marcar a geração. Todas essas coisas eu aprendi e o torna ainda mais admirável para mim. Portanto, hoje eu gostaria de
de pedir a vocês e sugerir que vocês também façam esse exercício. Que vocês se lembrem das coisas grandiosas, maravilhosas, também dos pequenos detalhes que fizeram com que o seu coração fosse conquistado pela sua esposa, conquistado pelo seu marido nesse dia e todos os dias até que ele volte. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.